E vamos falar dos trabalhos na Câmara dos Deputados? A Casa aprovou o projeto que cria 5 novas comissões permanentes com o objetivo de acomodar partidos aliados do presidente da Casa, Arthur Lira. Ele já havia sinalizado que aumentaria o número de colegiados de 25 para 30. A especulação é de que esse foi o caminho encontrado por Lira para contemplar todos os aliados e, com isso, garantir o apoio de praticamente todas as siglas que garantiram a reeleição dele no começo do mês. Mas há quem critique a nova quantidade de comissões e defenda voltar a épocas que só havia pouco mais de 10. Inclusive, alguns analistas já chamam as comissões de Ministério de Lira. A solução encontrada para realizar a manobra foi dividir 5 comissões que já existem em outras 2. Um exemplo foi a da Seguridade Social e Família, que deu origem às comissões de Saúde e de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. E aí, o que é que vocês acham de Lira criar mais comissões para a Câmara? E continuando nessa pauta do Arthur Lira, agora vamos conversar com quem entende do assunto, Bruno Caraza, que é doutor em Direito Econômico pela Universidade Federal de Minas Gerais. Bem-vindo! Olá, um prazer estar aqui, Metrópole. Valeu, obrigado. Primeiro de tudo, esse número de 30 comissões pode atrapalhar os trabalhos na Câmara, como alguns deputados têm criticado? Comissões, elas são o onde a atividade legislativa acontece plenamente, né? Normalmente, a cobertura da mídia intensa nos projetos que vão ao plenário, mas na verdade o jogo é decidido mesmo nas comissões. Relatores apresentam seus parecer, é lá que medidas que contentam certos setores sofrem um lobby intenso para serem arquivadas, é lá que realizadas as emendas, às vezes incluem aí os jabutis, né, que trazem consigo benefícios nos projetos. Então, tudo isso acontece muito fora da cobertura né, porque são muitas comissões e agora chegando ao número de 30 fica mais difícil ainda para a imprensa, para a própria sociedade civil acompanhar o trabalho das comissões e isso complica bastante a transparência de todo o processo legislativo. Não, assim, para o Lira, essa estratégia de garantir lugar nas comissões em troca de votos parece que foi boa, mas ela pode trazer prejuízos a ele a longo prazo? Acho que para ele foi um excelente negócio, né? Ele já havia criado um arco de apoio, né? O famoso bloco do PL do Bolsonaro até o PT do Lula, né? Praticamente todos os partidos foram incluídos dentro do Lira, que dá muito poder para ele para indicar postos-chave dentro do legislativo, e com essa ampliação das comissões ele tem um cacife ainda maior para contemplar e abrigar os aliados nessas ações, e com isso só amplia o arco de apoiadores dele dentro do legislativo e se torna credor de uma grande parte de partidos dentro da Câmara dos Deputados. Então a gente pode dizer que essa brincadeira de dizer que essas 30 comissões se tornaram o Ministério do Lira é uma piadinha com fundo de verdade, né? Não há dúvida nenhuma, né? Com a criação dessas novas comissões, a capacidade de indicar os membros para essas comissões, né? Por meio de acordos com os partidos, né? E sendo essas comissões esse palco onde matérias importantes são aprovadas, às vezes elas são aprovadas mesmo sem ter recurso para serem votadas no Senado, no plenário, né? Então elas são tacitamente para irem direto ao Senado, então tudo isso dá um poder muito grande para o Lira nessa nova legislação e vai ser um grande desafio para o presidente Lula negociar com o presidente da Câmara tão poderoso como tem se mostrado o Lira nesses últimos anos. E do ponto de vista econômico, essa quantidade aí de comissões, 30, ela pode abrir uma brecha para mais gasto público? Sem dúvida nenhuma, né? Quanto mais
como eu falei, mais difícil é o controle, até mesmo para o governo controlar e o que acontece, o que é decidido nessas comissões. Então, tem muito grande de surgirem aí pautas bombas nos projetos que tramitam num número tão grande de comissões e mais do que isso, né, não se trata só de aumento de gastos, né? Muitas vezes o que acontece dentro das comissões é a aprovação de projetos que atendem a determinados grupos e impõem ônus ao governo, mas a toda a coletividade. Então, se torna ainda mais difícil você acompanhar e monitorar, e há um risco muito de, com tantas comissões, serem aprovados mais projetos nocivos para a sociedade brasileira. Bruno, mais cedo a gente falou da viagem do Lula para os Estados Unidos e o nosso colunista Guilherme Amado até deu uma prévia dos possíveis assuntos que vão ser tratados lá, mas de forma assim mais analítica, o que é que a gente pode esperar desse encontro? Tem alguma pauta que pode influenciar a nossa economia? Sim, é uma reaproximação importante, né? Desde que Biden foi eleito, durante o Bolsonaro, houve um estremecimento das relações entre Brasil e Estados Unidos. Acho que é um amplo caminho de negociações que pode ser iniciado nessa visita do Lula aos Estados Unidos. Pauta intensa relacionada, por exemplo, ao ambiente, mas não só. Nesse rearranjo que a gente observa no mundo nos últimos anos, em que as cadeias globais de valor, de produção, vêm sendo repensadas, né, no sentido de se reduzir uma dependência do mundo em relação à China, essa viagem do Lula pode significar uma perspectiva de novas oportunidades de investimento aqui no Brasil, sendo o Brasil se aí como um ponto importante de suprimento e fornecimento de insumos e de produtos industrializados para o imenso mercado americano. Eu conversei com o Bruno Carrasa, que é doutor em Direito Econômico pela Universidade Federal de Minas Gerais. Bruno, obrigado e até a próxima. Obrigado pelo convite e até a próxima. Estou à disposição.